Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, estamos todos bem? Graças a Deus, até que nos tem sustentado o Senhor. Quantos tiveram um domingo abençoado? Glória a Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: seu domingo foi bom? Foi bom? Foi bom? Foi bom sim? Fala assim, o meu foi uma bênção. O meu foi uma bênção, irmãos. Uma bênção. Ah, mas você trabalhou hoje? Graças a Deus. Podia estar preocupado com o dia de manhã. Como é que eu ia fazer para entregar currículo? Trabalhei e até que nos sustentou o Senhor. Graças a Deus. Amém? Irmãos, Deus tem nos abençoado, amém? Ele tem sido fiel. E algo que eu aprendi com o pastor Jairo desde quando eu cheguei aqui. Perguntei: pastor Jairo, está tudo bem? Ele: estou melhor do que eu mereço. E eu guardei isso para mim. Realmente, a gente está melhor do que a gente tem merecido, né? A misericórdia do Senhor tem se renovado, tem nos sustentado. E nós damos graças a esse Deus que tem cuidado de nós em cada detalhe. Amém? Meus queridos, eu quero te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no Evangelho de Lucas, né? O terceiro Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação, para nós partilharmos aquilo que Deus trouxe para nós nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 25. É um texto bem conhecido, né? Já está na nossa memória, na nossa mente. Tenho certeza que você já viu desenhos animados, que você já viu filme, que você já ouviu canção. Tenho certeza que você já ouviu várias pregações. E hoje, meu querido, nós queremos falar mais uma pregação. Mais uma vez, aprender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida com esse texto tão abençoador. Se alguém não achou, levanta sua mão, pede ajuda. Amém? Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Esse texto, irmãos, é uma parábola que Jesus conta a respeito de um homem cujo nome não é nem mencionado. Só diz que ele era um homem bom e ele veio de Samaria. Por isso o nome dele era samaritano. E essa característica desse homem, tanto da sua condição, do seu caráter, quanto a sua origem em termos de terra, fez com que ele ficasse conhecido como o bom samaritano. Amém? Vamos ler o texto, diz assim: certa ocasião, um perito da lei, ou um doutor da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes ou salteadores. E estes lhe tiraram as roupas e espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Ou sua Bíblia pode estar meio morto aí, ó. Aconteceu de estar passando por esta mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita chegou ao lugar e o viu e passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e quando o viu, teve o quê? Piedade ou compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo e depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: então vá e você faça o mesmo. Amém? Deixa sua Bíblia de lado aí, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nós queremos te engrandecer nessa noite. Te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra que foi lida. Nós te louvamos, Pai, por estarmos nesse ambiente, nesse lugar de oração. E te louvamos, Pai, porque nós estamos prestes a ouvir
o recado, o conselho do Senhor para a nossa vida nesta noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a Tua obra, Senhor amado, seja completa em nós. E se existe, Pai querido e amado, algum fator que possa impedir que essa obra seja completa, esse fator está em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos ou nos nossos olhos. E nós oramos, Pai, para que nesta noite o Senhor cumpra, Pai, em nós este propósito. Pai, limpe, Senhor amado, a nossa mente, limpe o nosso coração, os nossos olhos. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, nós sejamos todos atenção para aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração. Que nós possamos, Pai querido, receber do Senhor a boa semente, Pai. Porque é a boa semente, quando enxertada em nós, que produz os resultados para os quais ela foi enviada. Nós oramos, Pai, para que nós sejamos todos um só ouvido, Pai, uma só mente, só coração, recebendo, Pai querido, a semente a ser implantada pelo Senhor, e que nós possamos produzir, Pai, a 100, a 50, a 30 por um, Pai, como diz a Tua palavra. Pai, se conosco, nos abençoe e fale conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus, Pai. É nossa oração, e por ela nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida irmã. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Fique bem à vontade. Vamos partilhar da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, esse texto que nós conhecemos como parábola do bom samaritano é um texto muito conhecido, amém? Acho que todo mundo já ouviu alguma vez. Seja numa história de desenhos animados, seja numa história de colorir, seja numa música, como tem algumas músicas que falam, ou seja na própria leitura da palavra. E essa parábola de Jesus, ela se encaixa no meio de muitas outras parábolas, nas quais Jesus se utilizava de exemplos do dia a dia, situações terrenas, exemplos de coisas terrenas, para trazer para nós ou para os seus ouvintes verdades espirituais. E essa parábola que ele contou não é diferente, porque o que Jesus está tentando explicar aqui é o que ele faz desde o princípio da palavra. Desde o início, lá do Gênesis, a palavra vem nos mostrando alguns princípios que precisam ser observados, e Jesus aqui nessa parábola, ele está novamente ratificando, reforçando aquilo que ele já tinha dito lá atrás. Quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que Jesus, àquela altura do campeonato, como nós sempre costumamos dizer, à medida que o tempo ia passando, Jesus ia se tornando uma pessoa mais conhecida, e por ser mais conhecida, ele causava mais incômodo nas pessoas, principalmente os doutores da lei, os fariseus, os escribas, aqueles que julgavam ou que zelavam pela lei da maneira como ela estava escrita, e a maneira que Jesus ia contrapondo alguns pontos, ele causava estranheza naqueles que estavam ouvindo. De maneira tal que toda oportunidade que as pessoas tinham, elas queriam tentar exprimir a Jesus para ver se conseguiam colocá-lo numa situação complicada. Nós dissemos há alguns dias, quando falávamos sobre a mulher que foi apanhada em adultério, sobre as pessoas que tentavam pressionar a Jesus, colocar Jesus numa charada, ou num beco sem saída, ou como a gente ainda usou como expressão, algumas pessoas que falam assim: olha, nessa situação sua, você tem que se posicionar, você tem que colocar Deus contra a parede. Já ouviram essa expressão uma vez? Já? Irmãos, qual parede que você pressiona Jesus que ele fica nela e ele não vaza do outro lado? Qual charada, qual encruzilhada que você pega? Te peguei. Não tem como pegar. É aquela velha expressão, quando você está indo com um milho, ele já está voltando com fubá pronto, moído, ensacado e pronto para ser usado. Ele está muito à nossa frente, irmãos. Então todas as vezes que alguém tentava criar alguma charada ou criar algum lugar para tentar pegar a Jesus, ele sempre tinha uma resposta de excelência. E nesse dia a resposta que nós vemos nesse texto, ela se dá por conta da pergunta de um homem, que a Bíblia diz que é um doutor da lei ou um perito na lei. Se ele era um perito na lei, ele conhecia a lei. E aí nos mostra que nem todo mundo que conhece a lei sabe de fato aplicar e viver a lei. Amém? Conhece gente que conhece Bíblia de uma capa a outra, mas tem uma dificuldade de colocar aquilo que conhece em prática. É o que Tiago diz: nós não podemos ser apenas ouvintes, precisamos ser praticantes da palavra. Esse homem, ele conhecia a lei. Então quando ele chega para o Senhor, ele fala assim: bom mestre, Senhor, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? E aí nos mostra, irmãos, que se ele fosse tão bom assim, tão capaz mesmo, tão top, ele ia entender que não se trata de fazer nada para herdar a vida eterna.
porque quem nos traz a vida eterna é o Senhor Jesus. Ah, mas pastor Vitor, ele estava encontrando com Jesus, o sacrifício ainda não tinha sido feito, mas todo o Antigo Testamento apontava para ele. Desde Gênesis 3,15 já falava de um que seria da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente ia até morder o calcanhar dele. A Bíblia diz que a serpente ia comer pó durante todos os dias da vida dela, sim ou não? Então ela ia comer pó, ia continuar comendo pó, até que um dia viria um que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, viria um que iria matar a serpente. Já estava falando de Jesus. Só, irmãos, que as pessoas não enxergavam Jesus dessa forma. E nesse dia Jesus novamente é colocado numa situação complicada, numa situação que a gente usaria a expressão de checkmate. Quero ver que ele vai responder. E por que eu penso assim, irmãos? Vocês concordam que algumas perguntas que nos são feitas no particular, elas podem ganhar um outro peso se ela for feita no público? Sim ou não? Porque eu posso ter uma dúvida com relação ao pastor Jairo e chamar o pastor Jairo no cantinho e perguntar para ele. E ele pode me responder, pode não me responder, pode falar que não sabe, pode contar uma verdade que eu não estava nem esperando. Mas se eu faço isso na frente de todo mundo, os olhos de todos se voltam para ele. Falo assim, quero ver que ele vai responder agora. Agora ele está enrolado mesmo. Agora já era. Então esse homem pergunta para Jesus no meio de todas as pessoas, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Fala para mim o que está escrito na lei, o que tem que fazer? Eu tenho que amar o meu Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o entendimento, e fazer mais o quê? E amar o meu próximo como a mim mesmo. É o que ele respondeu para Jesus. E esses 2 mandamentos, irmãos, resumem toda a lei, é os 10 mandamentos. Se a gente parar para ler lá, os 4 primeiros vão estar falando do nosso relacionamento para com Deus, de amá-lo sobre todas as coisas, e os demais vão estar falando do nosso relacionamento para com o nosso próximo. Então ele resumiu a lei, falou assim, a lei está escrito isso, eu tenho que amar a Deus, e eu tenho que amar o meu próximo. E Jesus então vira para ele e fala assim, cara, tu está perguntando por quê? Você já sabe o que você tem que fazer. Está aí a resposta. É como se dissesse assim, você tentou me pegar, mas a resposta já está contigo, cara. É isso mesmo. Continue fazendo essas coisas, ou faça essas coisas que você vai viver eternamente. Mas aí, irmãos, sabe quando a pessoa percebe que a pegadinha não funcionou? Poxa vida, achei que ia pegar e não peguei. Então e como é que eu vou saber então quem é meu próximo? Então, é como se diz assim, poxa, já que eu não consegui pegar desse lado, vou pegar desse outro lado. E aí, irmãos, a parábola do semeador, ou melhor, a parábola do samaritano, é a resposta de Jesus a essa pergunta. Quem é o meu próximo? E aí quando Jesus começa a contar as parábolas para explicar verdades eternas, ele começa a usar símbolos, pessoas, lugares que eram comuns àquelas pessoas que estavam ouvindo. Para quê? Para que eles tivessem uma noção do que Jesus estava falando, irmãos. Se alguém hoje, dos nossos dias, falar assim, fulano de tal, ele dribla como Garrincha driblava. Qual que é a referência? Eu não faço a menor ideia como Garrincha driblava. Fala assim, olha, essa pessoa aqui, ele consegue escrever tão bem quanto escrevia Pero Vaz de Caminha. São pessoas que estão distantes da nossa realidade, que vão dificultar o nosso entendimento. Agora, quando ele começa a falar para aquelas pessoas, e cita pessoas que estavam próximas delas, é para que elas pudessem entender o que Jesus estava querendo dizer. E quando a pessoa pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? Ele podia falar assim, seu próximo é esse, ou seu próximo é aquele, ou seu próximo é esse aqui, seu próximo sou eu. Então ele começa a contar essa história. Olha, certa vez, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem, ele foi muito espancado. Haviam alguns assaltantes. A Bíblia de alguém estava salteadores? Tinha alguma Bíblia que estava salteadores? Não? Pois é, hoje a minha Bíblia, ela tem uma versão mais nova, né, que é a NVI, mais moderna um pouquinho a linguagem. Mas algumas versões mais antigas, fala que alguns salteadores. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu ficava imaginando as pessoas chegando assim, saltando. Mas salteadores, irmão, você está ligado? De assalto. Saltear. Então, ainda bem que essa Bíblia já está assaltantes. Então a Bíblia diz que alguns salteadores,
que talvez não chegaram pulando, mas alguns assaltantes encontraram aquele homem no meio do caminho. E quando encontraram ele no caminho, não foi tipo assim, perdeu o mané, passa tudo, não se deram por contente em apenas subtrair os bens dele. Eles tomaram os bens, eles bateram naquele homem, e não se contentaram em tomar os bens e bater, tiraram a roupa dele, e não foi tipo assim, vou te dar um peteleco na cabeça, fica aí com vergonha, não, diz a Bíblia que deixaram ele quase morto, espancaram aquele homem. Foi feio, foi sério. E aí eu quero que você entenda o seguinte, Jesus está contando uma parábola. Podia ter falado assim, roubaram o homem e ele ficou sentadinho lá com cara de triste. Podia ter falado só isso, não podia? Então quando Jesus começa a colocar toda essa dramaticidade, esse peso, é para que as pessoas que estivessem ouvindo entendessem qual era o estado de necessidade daquele que estava caído lá. Então ele falou assim, lembra quando o Senhor pede Isaac para Abraão? Podia falar assim, me dá Isaac aí. Podia ter feito só isso, não podia? Ele falou assim, Abraão, pega teu filho, o teu único filho, aquele filho a quem tu amas. Poxa, podia ter falado do seu filho. Mas algumas coisas vão sendo colocadas para que o peso fique maior. Então Jesus mostra que aquele homem que foi atacado por bandidos, por assaltantes, ou por salteadores, ele ficou quase morto no chão. E aí tenta imaginar as pessoas que estavam ouvindo e sabiam que aquilo dali viria como resposta à pergunta de quem era o próximo. Ele então, enquanto aquele cara estava lá quase morto, talvez perdendo a consciência, talvez olhando para o céu, falou, Senhor, será que eu vou morrer aqui? Sem ver minha família de novo? Talvez estivesse lá delirando, e falou assim, mas de repente veio um sacerdote. E irmãos, eu quero que você vá imaginando na sua mente, as pessoas falam assim, não, agora resolveu, né? Chegou o sacerdote. Porque eu não sei quem é assim, irmãos, mas você já notou que alguns filmes que você vai lendo, ou você vai vendo, ou alguns livros, à medida que a história vai desencadeando, você fala assim, vai acontecer isso. Não é assim que funciona? A gente vai tentando emendar a história, agora o desfecho vai ser assim. Então tenta imaginar as pessoas que estavam ouvindo, tem certeza, com certeza o sacerdote, porque o sacerdote é um homem representante da lei, ele está sempre no templo, ele é um homem que está acostumado a lidar com o santo, certamente ele vai poder abençoar esse homem. Mas a Bíblia diz, de acordo com a parábola do Senhor, que quando aquele homem chegou, ele passou de lado, ele deixou aquele homem caído. E detalhe, pastor Jair, ele viu o homem, não foi tipo assim, ele não percebeu, não, vendo-o, passou de lado. E aí você imagina assim, poxa vida, eu achei que era ele. Aí Jesus continuou, mas logo depois dele, veio um levita, falou, agora, o levita, cara, levita é um ajudante do sacerdote, está todo dia no templo. Se fosse nos nossos dias, falou assim, levita é aquele que toca música, né? Irmãos, levita é quem fazia tudo dentro do templo, ele varria, ele capinava, ele limpava, ele carregava as coisas, mas esse homem é um homem compromissado, certamente ele vai ajudar esse homem que tem necessidade. E a Bíblia diz que ele também viu e também passou de lado, foi embora e deixou aquele homem lá caído. E aí, irmãos, contrariando todas as expectativas, ele falou assim, mas de repente veio um homem, podia ser uma pessoa boa, é quase que a gente dissesse assim, ele podia estar roubando, podia estar matando, podia estar por aí batendo nos outros, mas ele veio de Samaria, é para mostrar que não prestava. Vem então um camarada lá de Samaria, e aí eu gosto de imaginar as pessoas, falam assim, se o sacerdote não ajudou e o levita não ajudou, de Samaria que não vai vir mesmo, porque judeus e samaritanos não se bicavam, não se davam bem, desde os tempos do Antigo Testamento, não tinha afinidade. Por isso, irmãos, é tão estranho quando Jesus vai falar com uma mulher e uma mulher samaritana. Lembra que ela fala, judeus não se dão com os samaritanos? Era uma rixa antiga. Então quando Jesus introduz um samaritano na história, vai dizer assim, não estou acreditando. Pois bem, o samaritano veio, viu aquele homem caído, chegou perto, se agachou, enrolou as feridas, botou azeite, botou o vinho, pegou ele no colo, botou no cavalo, foi com o cavalo para a hospedaria, chegou na hospedaria, botou o cara na cama, pagou a despesa, falou com o cara, se tiver faltando alguma coisa na volta eu pago.
Os irmãos estão entendendo a riqueza dos detalhes? Podia ter falado que o camarada ficou mais ou menos, que o outro só ajudou. Não, ele vai trazendo detalhes. E aí ele conclui o seguinte: olha, depois que eu contei toda essa história, eu pergunto para vocês, quem é o próximo daquele homem? Certamente foi o que ajudou, Senhor. Exatamente. Então você e faça o? Faça o? O que aquele homem queria desde o começo? Fazer o que, irmãos? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí ele conclui: poxa vida, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus conta toda uma história, fala assim: agora você vai lá e faça o mesmo. Quer herdar a vida eterna? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. E agora, faz o mesmo que esse samaritano fez por esse camarada que estava em necessidade. E agora, irmãos, com base nessa história, nessa parábola, eu quero trazer alguns ensinamentos para a nossa vida da parte do Senhor. Irmãos, essa história tem alguns personagens diferentes, né? A gente tem o sacerdote, a gente tem o levita, a gente tem a vítima, a gente tem o samaritano e tem o dono da hospedaria. Se a gente olhar assim no primeiro momento, a gente poderia colocar vários enfoques. Não é assim que funciona a palavra do Senhor? Você lê uma palavra e você pode tirar ensinamento de diversos lugares. Você pode olhar para o sacerdote, para o levita e falar assim: olha, veja como é importante, homens de Deus não param jamais, a obra não pode parar, certamente Deus vai levantar alguém para ajudar esse necessitado, pula por cima dele e segue a vida. É um enfoque. Eu posso olhar pelo ponto de vista da vítima, como que Deus, mesmo a despeito dele ter sido desprezado por quem deveria ajudá-lo, Deus levantou alguém para poder ajudar. Amém? Quantas vezes nós esperamos ajuda, irmão, de pessoas próximas de nós? Nós olhamos: eu tenho certeza que fulano vai me ajudar, tenho certeza que ciclano vai me socorrer, e essa pessoa te ignora. Acontece ou não acontece? Pois bem, é um ponto de vista. Nós podemos olhar que Deus sempre levanta alguém para te socorrer. Lembra quando Jesus estava carregando a cruz, e Deus levantou um Simão Sirineu para ajudar ele a carregar? Deus sempre levanta, irmão. Se os de dentro não ajudar, os de fora ajudam. É um enfoque. A gente pode olhar para o dono da hospedaria, que estava lá atrás dentro da hospedaria, e recebe outra pessoa, mostrando: olha a importância de amar ao próximo, aprendendo com o exemplo daquele homem. Ou a gente pode olhar pelo ponto de vista do samaritano. O que aquele homem fez, irmãos, e o que serve de exemplo para nós? Eu pedi a Josi para colocar ali, e aquele dali é o tema da nossa mensagem. O que está escrito ali, irmãos? Não, está fraco, irmãos, vamos lá, capricha aí. É errado, vamos tentar de novo, vamos lá, mais uma vez. E erraram aí de novo, irmão, você está falando. Ó, vamos devagar. Seja. Aí, melhorou, agora podemos todos juntos? Seja próximo na vida de alguém. Amém? Conseguiu guardar? Seja próximo na onde? Na vida de alguém. Por que, irmãos? Por que eu preciso ser próximo? E não apenas próximo? Porque foi a pergunta daquele homem: quem é o meu próximo? Vou perguntar: quem está próximo de mim agora? Você está longe, cara? Quem está próximo de mim? Ninguém está próximo de mim, concorda? Chega aí, pastor Jair. Agora o pastor Jair está próximo de mim, sim ou não? É um tipo de proximidade. Então tá, valeu, pastor. Pode ser. Pastor, muito bom de teatro, pastor Jair, né, gente? Olha só. Esse é um tipo de ser próximo. Então, por que 3 próximos? Primeiro, a palavra começa nos contando que passou um sacerdote, sim ou não? Depois passou um. Quem foi o próximo a passar? Quem, irmãos? Então o samaritano já era próximo antes de fazer nada, concorda? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você está lá num caixa de supermercado, a pessoa fala assim: próximo. Aí não chega dessa vez? Então, antes dele fazer qualquer coisa, ele já era próximo. Então, a primeira coisa que a gente precisa guardar: seja próximo na vida de alguém. A pessoa que está do seu lado já recebeu um bom dia? Já recebeu uma boa noite? Você já recebeu uma boa noite hoje, pastor Jair? Então, eu quero ser o próximo. Boa noite, viu? Deus abençoe a sua noite, prospere o seu dia, que a gente te abençoe. Seja próximo na vida de alguém. Quando você chegar para ele e falar assim: cara, já te deram um bom dia? Já. Então, eu quero ser o próximo. Já te abençoaram hoje? Já. Então, eu quero ser o próximo.
Já te ajudaram na sua dificuldade? Quero. Então eu quero ser o próximo. Faz sentido? Então o primeiro tipo de próximo numa sequência. Aquele que vem em sequência. Segundo tipo de próximo, é o próximo como Jesus está falando. Aquele que é o seu próximo, que está em dificuldade, é o próximo no sentido bíblico. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E esse próximo não tem nada a ver com fila, não tem nada a ver com uma ordem. É só um irmão que a gente conhece. Ajude o teu próximo, é alguém que eu conheço que está em dificuldade. Alguém que eu percebo que está em dificuldade. Então eu tenho o próximo no sentido de ser o próximo da fila, eu tenho o próximo no sentido de enxergar alguém que está em dificuldade, e aí eu tenho um terceiro tipo de próximo, porque a Bíblia diz que aquele samaritano viu o cara e fez o que, irmãos? Fez o que, irmãos? Aproximou, chegou perto do cara, botou a mão nele, tocou na ferida dele. Irmãos, quantas vezes a gente, quando se dispõe a ajudar, fala assim, não, vai lá, resolve lá. Lembra de Jesus quando descia do monte, após o sermão da montanha, vem até ele um leproso e fala assim, Senhor, se queres pode me tornar limpo. O que ele fala? Eu quero. E plantou a mão na cabeça dele, eu quero, e tocou. Eu não quero ser só o seu próximo que vai te abençoar, eu quero estar perto. Eu quero ser próximo no sentido de proximidade. Irmãos, muitas vezes nós vamos abençoar a vida das pessoas sem fazer nada para elas, só de estar próximo. Certa vez eu fui no sepultamento de um pai de um conhecido meu, e era um dia que eu estava de serviço, então eu tive que pedir o meu chefe para poder me liberar, e eu falei assim, olha, o pai de um amigo, colega nosso de profissão faleceu, e eu queria muito ir lá dar um abraço nele, porque eu tenho muita consideração. Pode ir, só um pouquinho mais cedo. E fui. E quando eu cheguei lá, irmão, sem falar nada, porque tem hora que você não sabe, é ruim, você não tem que falar, né? Dei um abraço na pessoa, ele me abraçou e falou assim, cara, eu sabia que você vinha. Irmão, eu fui abençoado, não falei nada, eu não precisei enxugar lágrimas, eu não precisei levar, não precisei fazer nada, eu só estava perto. E tem horas, irmão, só de você estar próximo de alguém, te ajuda. Pastor Vitor, no sentido da fila, irmãos, é muito bom quando você olha e acha que não tem mais ninguém para te socorrer. Nossa, acabaram todas as minhas esperanças, já recorri a todo mundo que eu conhecia. Aí de repente Deus falou assim, olha, tem mais um aí. Lembra do fulano, lembra do ciclano, Deus bota mais alguém no seu caminho para ser o próximo a te abençoar. Então, irmãos, nós precisamos ser próximos na vida de alguém. Isso vai muito além daquilo que a gente tem como uma vida cristã. Por que eu digo isso? Porque não raras vezes, irmãos, nós vamos limitar a nossa vida cristã ao domingo à noite, ao vir à igreja domingo à noite. Mas a vida cristã, irmãos, não acontece no domingo à noite na igreja. Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus ao Monte da Transfiguração. E lá em cima, no Monte da Transfiguração, eles viram aquela experiência maravilhosa de Jesus se transfigurando diante deles. E aí eles tiveram uma grande ideia, falaram assim, gente, o que vocês acham assim, da gente montar 3 cabanas aqui em cima? Pode ser uma para Moisés, uma para Jesus, uma para Elias, a gente fica no relento mesmo, mas essa experiência foi tão boa, foi tão gostosa, foi tão abençoadora estar aqui em cima com Jesus, uau, vamos ficar aqui para sempre. Aí Jesus, vamos descer. Por que a gente vai descer? Porque isso que vocês receberam, que vocês vivenciaram, isso que cresceu em vocês aqui em cima, tem que ser vivido aqui embaixo. Então, irmãos, o cristianismo que a gente professa, que a gente aprende na palavra no domingo, na quarta-feira, que a gente reforça no culto de oração, ele tem que ser vivido no dia a dia. Porque é no dia a dia, na jornada da caminhada cristã, que nós vamos conhecer as pessoas para as quais nós vamos ser próximo. Talvez aqui na igreja você esteja próximo de um monte de gente, porque você está sentado do lado. Mas não seja próximo no sentido de estar disposto a ajudá-lo. E nem próximo no sentido de se colocar, eu sou próximo da fila. Você me ajuda, fulano? Você pede o irmão lá? Você passa a sua vez para o outro? Então, irmãos, quando eu olho para a palavra, eu enxergo que esse samaritano, que também seguia a sua viagem, que também passava pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, a Bíblia não fala a qual altura da estrada eles estavam, só diz que era de Jerusalém para Jericó.
Era perto, irmãos? Não, era 28 quilômetros, 29. Chãozinho razoável, não era? Não estava a pé, podia estar a cavalo, mas ainda assim um chãozinho razoável. Detalhe, não era 29 quilômetros retinho, era uma descida. De Jerusalém para Jericó dá quase 1.200, 1.000 e poucos metros de declive. Então era estrada difícil, muitos buracos, muitas pedras, muitos lugares propícios para a pessoa ficar escondida. Quantas vezes nós olhamos nos noticiários ou ouvimos histórias de pessoas que simulam acidentes nas estradas e fica lá deitada, e aí quando alguém para ajudar, sai alguém de dentro do mato e assalta aquela pessoa? Já ouviram história assim? Poderia estar acontecendo com ele também. Aquele homem poderia estar macumunado com os bandidos, falou assim, vou fingir que machucou aqui, quando alguém parar para me ajudar, você toma as coisas dele. Então quando o samaritano para ajudar, ainda que seja uma parábola, mas é um ensinamento que Jesus nos traz, ele também corre riscos, ele também se coloca em vulnerabilidade. Então esse homem que se dispôs naquele dia, numa estrada que a gente não sabe a qual altura, e por que eu digo qual altura, irmãos? Porque uma coisa é você começar uma caminhada de 28 quilômetros, ainda está no primeiro quilômetro, você não está suado, está bem, está cheio de disposição, está no gás. Agora imagina lá pelo 20º quilômetro, pelo 17º quilômetro, eu estou no cavalo, já está tudo doendo. Então ele mesmo com toda dificuldade para ajudar. E eu quero compartilhar, irmãos, algumas coisas que nós podemos aprender com esse homem nesta noite. O homem que decidiu ser próximo na vida de alguém. A primeira coisa que a gente aprende na palavra é que aquilo que ele fez sem plateia. Amém? Vamos lá. O que a gente precisa ser? Irmão, a gente nem saiu da igreja, não deixa esfriar seu coração não, pelo amor de Deus. A gente precisa ser próximo. Pastor Vitor, toda vez eu vou ter que ser os 3? Não, irmãos. Às vezes só vai precisar ser um. Às vezes não vai dar para você ficar perto, não vai dar para você esperar muito tempo na fila. Você vai chegar lá, abençoar a pessoa e vai embora. Aquele homem foi próximo na vida daquele homem que sofreu o atentado. E assim nós precisamos ser. Agora, quando Jesus disse, vai lá e faz a mesma coisa, tá? Então tem que saber o que ele fez. Senão não adianta, né? Ei, fulano, faça tudo que fulano mano fez. Tá, mas o que ele fez? Então a gente precisa olhar e aprender. A primeira coisa, irmãos, que eu enxergo no texto, que eu percebo, o que ele fez, foi oferecer ajuda sem plateia. Então, irmãos, quando você for ser próximo de alguém, faça sem plateia, sem esperar que pessoas reconheçam aquilo que você está fazendo, sem esperar que pessoas batam nas nossas costas. Por quê? Porque a gente vai enxergar na palavra, Deus falando diversas vezes, olha, se você for dar uma esmola, for oferecer auxílio a alguém, faça em secreto. Com a tua mão esquerda fizer, a direita não fique sabendo. Por quê? Porque o Deus que vem em secreto, Ele também te recompensa em secreto. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos bem ou fazemos uma boa ação para alguém, e esse alguém nem comenta com outro alguém, nem faz o nosso feito ficar conhecido. Já fez bem para alguém que a pessoa nem te agradeceu, sim ou não? Você, poxa, ele falou, não, obrigado. Te dá vontade de fazer bem para mais um monte de pessoa, ou dá vontade de falar assim, não faço bem para mais ninguém também? São provas, irmãos, que a gente tem. E quando a gente diz sem plateia mesmo. Porque às vezes nem o cara que te ajudou vai reconhecer o que você fez. Nem ele vai ser a sua plateia. Por que a gente vê isso na palavra? O homem foi levado, quase morto, e deixado numa hospedaria. Talvez ele acordasse no outro dia, como é que eu vim parar aqui? Quem me ajudou? Quem botou essa faixa na minha mão? Nem sabe, irmãos. Mas aquele homem estava disposto a fazer, sem ninguém para aplaudir, sem ninguém para colocar um holofote. Olha, começou. Vamos receber o santo irmão bom samaritano. Palmas para ele, irmãos, vamos receber. Não tinha ninguém, irmãos, para ver. E é nessa hora, irmãos, que o Senhor prova o nosso coração. É bom ser reconhecido, sim ou não? Eu gosto muito de um exemplo que aconteceu comigo. Estava eu um dia dentro do ônibus na minha cidade, sentado no último banco. Devia estar indo buscar a Priscila.
Aí eu estava tomando um refrigerante, irmãos. Acabou o refrigerante, eu amassei a latinha. Aí tinha ninguém no ônibus, o ônibus ia passar direto pelo ponto. Eu botei meu bracinho pro lado de fora, fiz assim com a latinha, ó. Pá, dentro da lixeira. Irmãos, era umas lixeirinhas pequenininhas assim, ó, boquinha desse tamanhozinho. Era quase impossível acertar. Eu de dentro da janela do ônibus, acertar a lixeira, em movimento, lixeirinha desse tamanho, eu me senti o arremessador mor do universo. Eu olhei, ninguém viu, irmãos. Nem o trocador para falar assim, pô, ninguém viu, mas me deu uma frustração, porque não tinha ninguém para me aplaudir no meu sucesso. É um exemplo pequeno, irmãos, mas quantas vezes o nosso coração nos engana assim? É muito difícil ser altruísta a ponto de falar assim, eu vou ajudar, e se ninguém ficar sabendo, não tem problema não, eu vou ajudar a si mesmo. A palavra fala de um homem chamado Cornélio, lá no livro de Atos capítulo 10, que ele fazia suas esmolas, ele fazia suas orações, e não se fala nada daquele homem naquele momento. E o primeiro momento que fala dele, ele falou assim, ô Cornélio, ele ouve o Senhor, Deus mandou te falar que ele viu as suas esmolas, Deus mandou te falar que ele está ouvindo as suas orações. Agora vai procurar na Bíblia onde é que estava Cornélio antes, irmãos. Não se sabe, não se fala. Então aquilo que ele fazia, Deus. Então seja próximo, sem plateia. Segundo ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão. A Bíblia diz que ele usou azeite e vinho nas feridas, sim ou não? Pergunta é, por que ele usou azeite e vinho nas feridas? Por que, irmãos? Sem crentez. Porque crentez falou assim, olha, não. Porque era o quê? Fala, Daiane. Era o que ele tinha, irmãos. Olha, você está machucado? Você me dá um minutinho. A gente está no meio do caminho, então tem 14 quilômetros para Jericó, 14 quilômetros para Jerusalém. Eu acho que eu vou em Jericó, porque pelo menos é morro abaixo. Vou lá buscar um band-aid e um mertiolate. O cara acabou de morrer. Ele contribuiu, ele ajudou, ele foi o próximo com aquilo que ele tinha na mão. Irmãos, quantas vezes a gente tem a oportunidade de abençoar alguém, a gente não ajuda, e fala assim, eu não tenho nada, eu não sou capaz, eu não posso fazer. Não, você tem que fazer com o que você tem na mão, irmãos. Tudo que você precisa para poder abençoar, para você operar, para você ser instrumento do Senhor, já está contigo. Quando Deus te colocar de frente a uma pessoa que está precisando de uma palavra de fé, não pensa assim, quem dera se essa pessoa estivesse lá diante do profeta que está em Samaria. Não, filho, a palavra é contigo. Olha, eu não sei muito da palavra não, mas eu sei que Jesus cura aquele que está doente. Eu sei que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Eu sei que o salmista um dia falou assim, eu vou olhar meus olhos para o monte, não sei nem de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do céu. Olha, eu não conheço nada da Bíblia, mas eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. E vamos orar nisso então. Porque, irmãos, tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Então, quando a gente olha e fala assim, por que ele usou pão e vinho? É o que ele tinha. E a gente vai enxergar na palavra diversas vezes que Deus usou pessoas com aquilo que eles tinham. Uma multidão, pastor Jairo, de pessoas com fome. Imagina, Berê, todo mundo com fome. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, dizia Filipe. Calma, procura direito que tem. Não tem, procura, tem. Aí de repente, eu achei esse menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente. Jesus não mandou comprar comida, não mandou abrir um restaurante. Falou assim, o que nós temos aqui, irmãos? O que a gente tem, irmãos? Se você olhar lá no livro de Juízes, tem uma batalha ferrenha do inimigo contra Israel, e corre daqui, corre para lá, e tiro, e facada, espada, estilingue, e bomba nuclear, e aquele monte de coisa, caldo entornando, e de repente o general corre, um homem chamado Císera, ele corre fugindo do povo de Israel, aí ele entra dentro de uma tenda. Ô moça, eu posso descansar aqui? Fica à vontade. A mulher chamava Jael, pode entrar. Aí ela entrou. Quer deitar? Quero, pode deitar ali, ó. Ela sabia que era o comandante do exército do inimigo. Você aceita um copo de água, leite? Toma aí, ó, acabei tirando da cabra. Muito obrigado. Aí diz a Bíblia que ele pegou, deitou no cantinho, cobriu a cabeça, ela foi lá, catou uma estacazinha, botou na cabeça dele, ó, pac. Acabou com a guerra, matou o general, irmãos. Um pedacinho de cabo de vassoura, um monte de espada desse tamanho. O que mostra para nós? A gente contribui com aquilo que a gente tem na mão. Então chegou para você, mas eu não tenho o pão e o vinho, o que eu tenho? Água. Então toma água. O que eu tenho? Eu tenho um abraço.
Eu tenho a fé, vamos orar juntos? Eu tenho um pacote de arroz, vamos comer meio cada um? Então, irmãos, contribua com aquilo que você tem na mão. Então, quando a gente pergunta por que ele usou isso, porque ele só tinha aquilo, é o que ele tinha trazido. Aí eu vou melhorar a pergunta: quem que estava contando a parábola, irmãos? Quem, irmãos? Você concorda comigo que Jesus podia ter colocado qualquer elemento? Ele tirou um band-aid, um esparadrapo, ele tirou uma faixa, ele deu para ele 3 biscoitos creme cracker. Jesus podia ter colocado qualquer coisa, então por que Jesus colocou o vinho e o azeite? Jesus não podia ter colocado qualquer coisa? Podia. A gente vai olhar na palavra, irmãos, tudo na palavra tem um simbolismo. Então quando Jesus falou assim, olha, ele colocou o azeite e o vinho. O azeite, o óleo, na palavra tem simbolismo de cura, de restauração. O homem não estava ferido? Sim ou não, irmãos? Estava arrebentado. Agora imagina aquele homem. Irmãos, eu não sei se alguém já foi assaltado. Vou melhorar, alguém já perdeu alguma coisa? Perdeu. É bom ou é ruim? Quando você vai para casa depois de ter perdido, é ruim ou é péssimo? É péssimo. E agora imagina depois você ir embora para casa, depois de ter perdido as coisas, sabendo que você perdeu porque alguém te tomou. Talvez aquele camarada ficasse alguns dias triste ainda. Talvez ficasse alguns dias para baixo. A Bíblia diz que Jesus usa o óleo, ou melhor, que o samaritano usa o azeite e usou o vinho. O azeite, o óleo tem símbolo de cura, de restauração. Mas o vinho na palavra tem símbolo de alegria. Então Jesus, eu falei assim, olha, aquele homem não chegou só para curar o que já aconteceu, ele não veio só para restaurar as feridas, aquilo que o passado, ainda que alguns minutos, aquilo que o passado, não veio só para isso, ele também veio e falou assim, vou te dar uma esperança, vamos lá, não perca a fé na humanidade não, eu vou trazer também alegria para aquilo que está por vir. Então irmãos, seja um instrumento na vida de alguém, para trazer cura para aquilo que passou, mas também para gerar alegria nos tempos que virão, com as suas palavras, com a sua atitude, com a sua oração, com a sua vibração. Tem pessoas que param de compartilhar bênçãos porque as pessoas com as quais eles compartilham não sabem vibrar com elas. Tem ou não tem, irmãos? Às vezes você vem todo empolgado compartilhar algo com alguém e aquela pessoa que podia ser o seu próximo, colocar um azeite, colocar um vinho, trazer alegria para a sua conquista, mas vai dar errado ali na frente, né? Então, primeira coisa, faça sem plateia. Segundo, faça com aquilo que você tem. E terceiro e último ponto para a nossa reflexão: faça sem esperar retorno. O cara pegou um homem que estava quase morto, levou, colocou no seu cavalo, entregou o cara na estrebaria e falou assim, cuide dele, amanhã na hora que eu passar, se tiver faltado alguma coisa eu acerto com o senhor. Irmãos, ele não pegou o nome, não pegou o CPF, não, falou assim, eu vou pegar aqui a identidade dele para poder ficar de calção. Não. Fez sem esperar retorno. E esse, irmãos, é o grande X da nossa vida. Porque a gente pode fazer sem plateia, mas fazer esperando retorno. Então não confunda, o primeiro é fazer sem ninguém ficar sabendo. O segundo é fazer com o que você tem. Mas o terceiro ponto é fazer sem esperar retorno. Por que sem esperar retorno? Porque se eu fizer alguma coisa para alguém e esse alguém nem me agradecer, quem perdeu foi ele. Eu fiz por mim mesmo sem esperar retorno. É como se fosse, eu já considerei que eu perdi, o que vier é lucro. Então, irmão, seja o próximo na vida de alguém, mas sem esperar retorno. Porque aquele homem, irmãos, que a gente conhece como bom samaritano, onde é que está na parábola que ele era um homem bom? Alguém leu o bom aí? Sim ou não? Sim ou não? Está onde? Onde? Vamos ler de novo? Quem falou que esse homem é bom, gente? Olha só, verso 33. Mas, o que, irmãos? O que?
Vai estar falando que ele era bom? Estava ou não? Quem falou então que ele é bom? Como é que é? Ah, o título que está aqui em cima? Esse título não é original não, irmãos. Lê o texto, não confie nele. Por quê? Quantos talentos foram distribuídos na parábola dos 10 talentos? Tempo. Quantos? 8. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. Confia não, irmão, lê o texto. Quem falou que esse homem é bom? Ninguém falou. A gente deduz que ele é bom, porque a gente viu o que ele praticou. A gente viu a ação dele. Então, irmãos, você não precisa colocar título de bom, você não precisa colocar título de crente, você não precisa usar uma camisa escrito crente. Seja um cristão de verdade, seja bom de verdade. Não precisa andar com título, as pessoas vão ver, assim, esse cara é diferenciado. Lembra da palavra? Brilha a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, olha só, faça sem plateia, faça o que você tem e faça sem esperar retorno. Ele fez porque ele era bom, já estava dentro dele. Pastor Vitor, como é que eu sei se eu sou alguém bom, que estou fazendo as coisas legal ou não estou? Não amarre ninguém aquilo que você está fazendo. O que é amarrar as pessoas aquilo que você está fazendo? Imagina que o pastor Jair vira para mim e fala assim: pastor Vitor, você está indo lá na mercearia? Estou. Traz para mim uma Coca-Cola zero, porque eu gosto de Coca-Cola zero. Falei, tudo bem, pastor Jair, vou trazer. Aí eu vou lá e pego a Coca-Cola zero, estou trazendo para o pastor Jair. Não bebi primeiro não, tá, irmãos? Estou levando a Coca-Cola zero para o pastor Jair. Aí eu entrego na mão do pastor Jair. É comum a pessoa perguntar assim: quanto foi, pastor Vitor? Aí eu falei assim: olha, pastor Jair, foi R$ 9,87, mas não precisa me pagar não. Conhece gente assim? Irmão, se não precisa te pagar, não fale o preço, porque quando eu falo preço, eu estou amarrando ele num favor de R$ 9,87, porque no dia que ele me negar alguma coisa de R$ 5, eu falei assim: pastor, mas aquele dia eu te arrumei R$ 9,87, né? Então não amarre ninguém naquilo que você está fazendo, não mensure, não crie âncoras para as pessoas. Olha, eu estou te ajudando, mas nossa, isso aqui foi um sacrifício danado para me conseguir, você não tem noção, mas eu estou te ajudando porque você é uma pessoa especial. Você amarrou ele, você amarrou essa pessoa. Tem gente, irmãos, que vão nos ajudar, ou tem gente que vai te ajudar, ou tem pessoas que se a gente não vigiar, a gente ajuda, mas deixa ela eternamente amarrada naquilo que a gente fez. No sentido assim: nossa, como é que eu vou falar não para essa pessoa? O que ele fez para mim foi tão, nossa, não tem como negar. Conhece gente assim? Não amarre ninguém, irmãos, aquilo que você fez. O samaritano foi embora, a parábola se encerra assim, né? Não mostra que ele deixou um telefone para ser restituído, uma chave Pix, uma conta bancária para transferência. Ele foi embora. E a Bíblia não fala nem o nome dele. Amém? Seja o próximo na vida de alguém, tanto numa questão de sequência, quanto numa questão de proximidade, ou também numa questão de ajudar quem está em necessidade. Eu sei que tem situações na nossa vida, irmãos, que a gente olha para alguém que está em necessidade, a gente pensa assim: essa pessoa não merece não. Acontece ou não acontece? Sim ou não, irmãos? Pois é. Deixa eu te contar um segredo: a gente também não merecia o que Jesus fez por nós, mas a gente precisava. Então lembra disso. O reino é mais por necessidade do que por merecimento. Quem te ensinou isso, pastor Vitor? Priscila. Um dia a gente tinha que ajudar uma pessoa que fazia curso conosco, e aí eu fiquei sabendo que aquela pessoa ia parar o curso, porque ele estava passando por umas dificuldades. E aí eu comentei com a Priscila, falei assim: poxa, eu tinha vontade de ajudar ele, dar um incentivo, né? Pelo menos mais um semestre para ver se melhora as coisas. Aí eu fui cair na besteira de falar com a Priscila: mas eu acho que ele não merece não. Ela: talvez ele esteja precisando. Irmãos, doeu, mas eu aprendi. Então, irmãos, tem coisas que as pessoas talvez não mereçam, mas ela está precisando, e quando você ajuda ela, o maior beneficiado é você mesmo. Nós encerramos o nosso estudo de quarta-feira com um videozinho de uma pessoa fazendo boa ação. Quem estava aqui quarta-feira viu. São coisas, irmãos, que quando a gente faz, a gente volta para casa com um senso de gratidão no coração.
com a gratidão por que você foi usado por Deus, porque aquela pessoa melhorou, porque a vida dela foi para frente, porque ela deu um sorriso, porque ela viu que lá na frente tudo deu certo, falou assim, cara, Deus me usou para fazer parte desse processo. Então seja próximo na vida de alguém. E eu quero encerrar fazendo a leitura de um texto de Eclesiastes. Abre aí comigo, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Nós vamos ler até o verso 6. Diz assim: lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens também não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como é formado o corpo no ventre de uma mulher, também não podes compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã tua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe que as tuas mãos fiquem à toa, ou não retires a sua mão, porque você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém, meus irmãos? Guarda isso no seu coração. Quem fica olhando para as nuvens, nunca vai semear. Quem fica esperando a condição ideal, o momento perfeito, a pessoa mais boazinha para a gente ajudar, vai perder muitas oportunidades na vida. Agora, se você estiver atento, se você estiver ligado, você vai perceber quantas oportunidades o Senhor dá para você semear na vida de outra pessoa. Você pode começar hoje, você pode começar amanhã cedo, seja o próximo a dar um bom dia, seja o próximo a liberar uma palavra de fé, seja o próximo daquele que está triste, que está mal, seja o próximo daquele que está em necessidade, seja instrumento do Senhor para ser chamado o bom São Gotardense, o bom Muriense, o bom, a boa, o bom cristão, a boa cristã. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus para nós orarmos. Pastor Vitor, e se eu não tiver oportunidade, não estiver perto de ninguém que está em necessidade, participe do processo, irmãos. Talvez naquele dia, para aquele homem viajar, quem tem arrumado a bolsa dele possa ter sido a esposa dele. Quem botou o vinho e coisa lá dentro? Foi outra pessoa. Participe do processo. Se eu der um bom dia para o Edson e fazer com que o dia do Edson fique bom, talvez lá na parte da tarde, porque ele está cheio de Deus, por conta da palavra que eu liberei, por conta do sorriso que eu dei, por conta da sentença de vitória que eu liberei, porque eu coloquei ele para cima, ele vai encontrar com alguém que está quebrado, e agora ele tem o que compartilhar, porque eu compartilhei com ele. Eu coloquei isso na bolsa dele. Seja instrumento, irmãos, daquele que vai fazer a obra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Pai querido e amado, nós oramos nesta noite, em conformidade, Senhor amado, com aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Ah, Senhor, nós vivemos num mundo hedonista, num mundo de individualismo, Senhor, mas nós, Senhor amado, não queremos ter o padrão do mundo, nós queremos ter o padrão da Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor amado, nesta noite nos convida para nos tornarmos próximos daquele que está perto de nós. Ah, Senhor, no nome de Jesus nós oramos, Pai, para que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, Pai, no nosso intelecto.
Pai querido, gerando dentro de nós, Pai, amor ao próximo, compaixão, gerando dentro de nós, Senhor amado, sensibilidade, para entendermos, Pai querido, a necessidade do nosso irmão, da nossa irmã, e para que nós, Senhor amado, sejamos oportunos em semear, oportunos, Senhor amado, em atender aquele que está em necessidade. Pai querido, envia-nos a nós, se conosco, Pai querido, e toma as nossas mãos, que as nossas mãos, Pai querido, sejam a extensão do Senhor nessa terra, que os nossos pés, Pai, sejam a extensão do Senhor nessa terra, que as nossas bocas, Pai, sejam a extensão do Senhor nessa terra. Usa-nos, Senhor amado, para liberar uma palavra de vitória, usa-nos, Senhor amado, para liberar uma palavra de repreensão do devorador, do inimigo, daquele que tem causado dor, tristeza, e usa-nos, Senhor amado, para levantar o que está caído, usa-nos, Senhor amado, para dar suporte àquele que está em necessidade. Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor, que nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor, se o nosso amor uns pelos outros for evidente, e nós oramos nesta noite, Pai querido, para que o Senhor desperte em nós, Pai, uma comunidade de amantes, uma comunidade de pessoas que amam, que colocam, Senhor amado, o coração na tua palavra e a disposição do Senhor para suportar e alcançar aquele que está perdido. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que não seja mais um sermão, oramos, Pai querido, para que não seja mais uma leitura de uma parábola, mas oramos, Pai, para que de fato a tua palavra produza em nós, Pai, os resultados para os quais ela foi enviada. Que assim seja, Pai querido, no nome do Senhor Jesus.